Olá pessoal, tudo bem? Vou gravar aqui a videoaula para vocês com a correção daqueles exercícios, né, que eu deixei na última aula. Lembrando que nós estamos na página 24. O que eu pedi para vocês resolverem foi a questão 1, que é essa, e a questão 7, que eu vou corrigir, que vem logo em seguida, né? Essa questão é um pouquinho extensa, ela fala o seguinte, ó. Muitos dos países possuem moedas próprias, mas devido às relações comerciais com o mercado internacional, precisam efetuar compras, pagar empréstimos, etc. Para garantir essas operações, foi estabelecido, ao longo do tempo, uma prática denominada processo cambial, que consiste em criar uma conversão entre as moedas dos países. Considere que ao longo de um ano, a taxa de câmbio de uma moeda X de um país em relação à moeda Y de outro foi dada pela seguinte função. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos uma função trigonométrica, né? É uma função, porque você tem uma relação da variável, no caso aqui o y, né? F de t eu posso chamar de y, com a variável t, ó. E é trigonométrica porque ela está trabalhando com uma função trigonométrica que é cosseno. O que ele pede, ó? Deixa eu continuar aqui. Ele fala o seguinte: sendo t o tempo dado em meses desde o início do ano. Assim, quando t é igual a 9, indica a taxa no início de outubro, que era de 1,625 unidades da moeda X para uma unidade da moeda Y. Então, se você substituir no lugar do t aqui 9, vocês vão ver que vocês vão encontrar esse valor aqui. Aí ele fala, ó, um especialista deseja encontrar a maior taxa de câmbio da moeda X em relação à moeda Y atingida e o momento em que isso ocorreu. Quais os respectivos resultados encontrados pelo especialista? Vai ser fácil, ó. Como é que eu vou fazer para descobrir qual que é o maior valor? Se eu tenho uma função trigonométrica e uma função cosseno, nós vimos aí em aulas anteriores que o valor máximo do cosseno é 1 e o valor mínimo do cosseno é menos 1. Então, ele terá o maior valor possível quando esse resultado aqui dentro, ó, for igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apenas substituir todo esse valor aqui por 1 e fazer a conta. Vou tentar fazer aqui no cantinho, ó. Então, se eu faço a substituição, ó, vai ficar 1,625 mais 1,25 vezes 1. Estou substituindo aqui por 1, ó. Então, aqui vai ficar, ó, 1,625, 1,25 vezes 1 é 1,25. 1,625 mais 1,25 vai dar 2,875, que é o resultado, ó. Então, é um exercício, gente, que está resgatando aí uma das matérias anteriores que nós vimos, que é o valor máximo, o valor mínimo de uma função trigonométrica, né? Então, se eu virar aqui na página 25, alguns exercícios nós já tínhamos resolvido na aula anterior. Eu pedi para vocês resolverem o 7, que são as equações. Eu vou anotar aqui na minha folha a letra A. Vai ficar 2 seno ao quadrado de x menos 3 seno de x mais 1 igual a 0. Então, tem que resolver essa equação. Vou resolver aqui na minha folha, que eu acho que o espaço está melhor. Aí é o seguinte. Aqui, se vocês observarem, ó, nós temos uma equação do segundo grau, que a variável é seno de x. Então, o primeiro passo é uma equação do segundo grau, vou jogar na fórmula de Bhaskara, né? Delta b ao quadrado menos 4ac, esse delta vai dar 1. E depois, no caso aí do seno de x, que é a variável, na fórmula menos b mais ou menos 6 de delta sobre 2a. Nós vamos achar, ó, seno x' igual a 1, porque eu tô fazendo direto, né, gente? Mas é só você jogar na fórmula de Bhaskara. E o 2 linhas igual a meio. Aí o raciocínio parte do seguinte, ó. Eu não quero descobrir o seno de x, eu quero descobrir o valor da variável x. Então, eu quero que você descubra quais são os arcos x aqui, nesse caso que tem seno igual a 1, e nesse caso que tem seno igual a meio. Seno igual a 1, se a gente volta lá, né, na circunferência trigonométrica, o seno eu sei que ele é determinado no eixo y.
Então, aqui eu tenho o 0, o 90, que é π sobre 2, o 180, que é π, o 270, que é 3π sobre 2, e o 360, que é 2π. Então, aqui vai ser, ó, se eu falo no seno, aqui é 0 projetando, aqui é 1, aqui é 0, aqui é menos 1 e aqui é 0. Então, quem tem o seno igual a 1 é o π sobre 2. Mas é só o π sobre 2? É o π sobre 2 na primeira volta. Mas ele pode, nós já vimos que pode dar várias voltas na circunferência. Então, por isso a gente representa assim, ó. A gente fala que o x é π sobre 2, que é o arco da primeira volta, mais 2kπ. O que que quer dizer esse 2kπ, ó? Então, se eu tô aqui, para eu dar outra volta completa, eu vou andar 2π, não é? Para eu dar duas voltas completas, eu vou andar 4π, e assim por diante. Então, a gente coloca 2kπ, que é o 2π, vezes o k, que é o número de voltas. Então, para uma volta é 2π, para duas voltas é 4π, para três voltas. Então, isso aqui é uma fórmula geral da gente representar, que vale ele, mais as várias voltas que você quiser dar na circunferência. Isso aqui eu estou falando do seno igual a 1. Mas o seno igual a meio? Vamos parar para pensar, se a gente voltar lá na tabela dos ângulos notáveis. Quem tem seno igual a meio? O seno igual a meio é o 30, não é? É o 30 graus, tem seno igual a meio, que em radianos é π sobre 6. Lembrando que o seno ele é positivo no primeiro e segundo quadrante e ele é negativo no terceiro e quarto. Então, não vai ser só o 30, vai ser o correspondente dele nesse quadrante, que é o 150. Concorda? E quem é o 150? É o 5π sobre 6. Então, na verdade, é o π sobre 6, o 5π sobre 6 e as várias outras voltas que pararem nesses valores. Então, eu posso representar aqui como sendo π sobre 6 mais 2kπ. E o de cá eu posso falar que é 5π sobre 6 mais 2kπ. Então, são, na verdade, esse exercício tem essas três respostas. Lembrando que k, eu posso montar uma solução com os três valores e colocar no final que k pertence a z, ou seja, k tem que ser um número inteiro, que é a quantidade de voltas que você der, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Certo? Então, quando pede para resolver, eu tenho que achar o valor de x, não é de seno de x, né? Vamos pegar a letra B? A letra B é essa daqui, ó. Vou anotar aqui embaixo. 4 seno ao quadrado de x menos 2 igual a 0. É uma equação também, ó. Resolvo normalmente, nem preciso jogar na forma de Bhaskara, que ela é incompleta, né? 4 seno ao quadrado de x, esse 2 negativo eu passo positivo. O 4 multiplicando eu passo dividindo, vai ficar 2 sobre 4. Que simplificando vai ficar meio. O 2 correspondente, quando eu mudo de membro, ele vai virar raiz. Então, ele vai virar mais ou menos raiz de meio. Raiz de meio, se eu racionalizo, porque na verdade, raiz de meio vai ficar, raiz de 1 é 1 sobre raiz de 2. Eu tenho que racionalizar, não é? Se eu racionalizo, vai ficar seno de x igual a mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Lembrando que eu quero achar o x. Quais são os arcos que tem esse seno raiz de 2 sobre 2? Se a gente volta lá na tabelinha dos ângulos notáveis, um pouquinho tortinho aqui, mas é a posição aqui que tá difícil. Então, quem é que tem o seno raiz de 2 sobre 2? É o 45 graus aqui no primeiro quadrante, que em radianos é π sobre 4. Ah, mas aqui vale tanto ele positivo, porque eu sei que ele é, no caso aí o seno é positivo no primeiro e segundo, e negativo no terceiro e quarto. Então, vale o 45 e vale os seus correspondentes, né? Vale esse correspondente, que no caso aqui é 135, que no caso aqui é 225, que no caso aqui é 315. Então, vale esse, porque como é mais ou menos, vale tanto positivo quanto negativo, vale todos. E não só da primeira volta, vale das várias voltas que eu quiser dar na circunferência. Ah, mas como é que eu represento isso? Isso aqui, se vocês pegarem no final da apostila, normalmente tem uma resposta de solução. Vou colocar o primeiro, que é π sobre 4, que é o 45, mais. Eu não posso colocar aqui que é 2kπ, porque 2kπ quer dizer que você vai dar uma volta completa. E aqui não, eu vou dar esses pedaços de volta aqui, né? Esses intervalos. Se eu fizer as contas aqui, esse intervalo de 45 até 135 é o intervalo de 90 graus, ó. E vai andando de 90 a 90. Então, eu falo que é π sobre 4 mais kπ sobre 2. O que quer dizer isso? π sobre 2, que é 90 graus, vezes k, que é a quantidade de voltas que você der.
Se você pegar o resultado no final do apostila, provavelmente vai estar K pertence a Z. Então, a resposta completa seria isso. Ok? Vamos fazer a letra C? Então, vamos lá, deixa eu anotar aqui a letra C. Na letra C, pegando a apostila, nós temos seno de 2x igual a seno de x mais π sobre 3. Como é que eu resolvo essa equação aqui? Ela é um pouquinho diferente das outras, por quê? Porque você tem uma igualdade. Para seno de 2x ser igual a seno de x mais π sobre 3, você tem dois caminhos. Esse valor tem que ser igual a esse, ou seja, 2x tem que ser igual a x mais π sobre 3, ou a soma dos dois tem que ser igual a 180. Nesse caso, então, vou ficar, ó, 2x mais x mais π sobre 3, no caso aí a soma, tem que ser igual a 180. Então, é π é 180, mais as várias voltas que der, 2kπ. Então, você vai ter que resolver as duas, ó. Essa primeira tá fácil, x positivo passa negativo, 2x menos x, vai ficar x igual a π sobre 3, mais 2kπ, que é aquilo que nós comentamos, vale ele, mas vale as várias voltas que ele der. Esse de cá resolvendo, ó, 2x mais x vai dar 3x. Esse π sobre 3 eu posso passar para o outro lado, ó. Quando eu passo ele para o outro lado, eu posso fazer o MMC aqui, ó. Então, se eu faço o MMC, vai dar 3. Mais 2kπ. Então, olha como é que vai ficar. 3x é igual a 3π menos π, vai dar 2π sobre 3. Mais 2kπ. O 3 está multiplicando, eu vou passar o 3 dividindo. Quando eu passo 3 dividindo e vai encontrar o 3, vai ficar 2π sobre 9, mais 2kπ sobre 3. Né? Então, na verdade, eu tenho duas respostas aqui, dois caminhos. Certo? Vou fazer a letra D? Deixa eu anotar aqui a letra D. Na letra D, tem o módulo de cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a 0. Ó. Como é que eu resolvo essa questão? Fácil. Ó. Esse 1 tá negativo, eu passo positivo, vai ficar módulo de cosseno de x igual a 1. Olha o raciocínio. Para esse resultado ser 1, o cosseno de x tanto pode ser 1 positivo, porque 1 positivo ao quadrado vai dar 1, como ele pode ser negativo, porque menos 1 ao quadrado também vai dar 1, né? Ainda mais que ele tem módulo. Então, aqui, na verdade, eu tenho que considerar todas as respostas onde o cosseno de x der 1 e o que o cosseno de x der menos 1. Então, se a gente vai lá na tabela, né? Então, tô falando do cosseno. O cosseno é determinado no eixo x. Então, aqui ele é 1, aqui ele é 0, aqui ele é menos 1, aqui é 0, aqui ele volta a ser 1, certo? Então, na verdade, eu vou considerar esse, que é o 0, e o 360, que é 2π, e vou considerar esse, que é o π. Então, como é que eu represento isso? Eu coloco sempre o primeiro. Então, o x é o primeiro. Quem é o primeiro? 0. Nesse caso aqui, gente, se vocês observarem, ele vai andar daqui a daqui de 180 em 180. Então, 180 é aqui, 180 é aqui, mais 180 é aqui de novo, e assim por diante. Então, na hora de montar, eu vou colocar 0, que é o primeiro, mais kπ. Porque π é 180, k é a quantidade de vezes que ele andar, né? Então, 0 mais kπ, ou simplesmente kπ, né? Certo? Se você buscar a resposta final da apostila, normalmente está a resposta completa. kπ com π pertencente aos inteiros, né? Conjunto Z. Ok? Vamos fazer mais uma? Deixa eu pegar um outro papel aqui. Olha, agora deixa eu copiar a próxima letra na folha aqui. Letra E. Tangente ao quadrado de 2x menos 1 igual a 0. Aqui, ó. Essa também é fácil de resolver, olha. O que eu vou fazer? Primeiro passo. Esse 1 tá negativo. Vou passar para o outro lado, positivo. Aí é o seguinte. Esse 2 como expoente, eu vou trocar de membro e vai virar raiz. Vai ficar tangente de 2x. Lembra que é mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é 1.
Aí eu vou pensar, quais são os arcos que a tangente é igual a 1? Se eu olhar lá na tabelinha dos ângulos notáveis, eu vou descobrir que é o 45 graus, que em radianos vale π sobre 4. Lembrando que aí é o π sobre 4, mais quem? Quando ele falou aqui, ele falou mais ou menos. Então, aqui, se a gente, eu vou até construir o círculo, que eu gosto sempre de construir o círculo, fica mais fácil entender. Então, vale o 45, que é positivo, a tangente é positiva no primeiro e terceiro quadrante, é negativo no segundo e no quarto. Mas como ele está mais ou menos, vale tudo, né? Vale o 45, vale o correspondente aqui, que é o 135, vale o 225 e vale o 315. Então, aqui vale o π sobre 4, que é o 45. Daqui até aqui foi mais quanto? Mais 90, né? E assim por diante. Então, vai ser π sobre 4. Vou colocar assim, ó, π sobre 4 mais 90. Então, mais o 90, que é π sobre 2, eu tenho que colocar kπ sobre 2, porque o K determina a quantidade de voltas. Esse valor vai ser igual a quanto? A 2x. 2x é igual a esse resultado. Se aqui fosse simplesmente x, já acabaria a conta, mas é 2x. Aí esse 2 está multiplicando, eu passo dividindo. Quando eu passo ele dividindo, o 4 vai encontrar com 2, vai ficar π sobre 8. E o 2 vai encontrar com 2, vai ficar kπ sobre 4. Certo? Com K pertencente a Z, ó. Ok? E a última, letra F, ela fala o seguinte, ó. Tangente de x mais a cotangente de x igual a 2. Olha o raciocínio dessa. O que é a tangente? Eu sei que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. O que é a cotangente? Ao contrário da tangente, é o cosseno dividido pelo seno. Isso é igual a 2. Eu posso aqui, ó, tirar o MMC. Se eu tirar o MMC, vai ser cosseno de x vezes seno de x, né? Cosseno de x, seno de x dividido pelo cosseno, vai sobrar o seno vezes seno ao quadrado. Cosseno de x, seno dividido pelo seno, vai sobrar o cosseno vezes cosseno ao quadrado. E do outro lado lá, cosseno de x, seno de x dividido por 1 da ele próprio, vezes 2 cosseno de x, seno de x. Se eu fiz o MMC dos dois lados, eu posso cancelar. Olha o que sobrou. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Essa expressão está positiva, eu vou colocar negativa para passar para o primeiro membro. Igual a 0. Isso daqui, gente, se a gente der uma organizada, é algo familiar. Vou só dar uma organizada aqui, ó. Colocar cosseno de x mais 2 cosseno de x, seno de x, mais seno ao quadrado de x igual a 1. Aqui, se vocês observarem, eu posso usar um produto notável aqui, ó. Vocês concordam que se eu tenho cosseno de x, no caso em menos seno de x ao quadrado, eu tenho isso aqui, não tenho? Que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 1. Então, quando eu caio nisso aqui, eu caio nessa expressão. Se eu cair nessa expressão, esse ao quadrado aqui, o que eu vou fazer com ele? Para começar, quando eu falo cosseno de x menos seno de x, vou passar para lá, né? Então, vai ficar cosseno de x menos seno de x igual a 1. Aí, ele é o seguinte, aqui, se a gente observar, porque, olha, aqui, desculpa, aqui ficou 0, né? Aqui, eu coloquei 1, aqui ficou 0. Aí, é o seguinte, se a gente jogar o seno para lá, vai ficar cosseno de x igual a seno de x. Eu pergunto para vocês, quando que o cosseno de x é igual a seno de x? Se eu volto lá na tabelinha dos ângulos notáveis, é no 45 graus, que o seno é raiz de 2 sobre 2, o cosseno é raiz de 2 sobre 2, e a tangente, nesse caso, vai ser igual a quanto? A 1. Aí eu pergunto, e aí? Esses dois valores são iguais, como é que eu vou determinar x? Não é no 45 graus? Então, é no π sobre 4. Mas kπ, por que eu vou colocar kπ? Porque nesse caso aqui, ó, vai ser, se eu volto lá, ó, da tangente, ela é positiva no primeiro e terceiro quadrante, ela é negativa no segundo e quarto. Então, vale o 45. Onde que ele é positivo? Ele é positivo aqui no 225. Então, mais 180, por isso que eu coloco
K-π, né? Que é π, que é 180, mais K, que é a quantidade de voltas. Certinho? Essa aí foi a resolução dessas atividades.